Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da temporada 2025 do Media Power, o podcast onde conversamos sobre inovação, transformação e as histórias que realmente fazem diferença nesse mundo. Eu sou o Luiz Fernando Justus e tenho o prazer de conduzir essa jornada com vocês. Hoje começamos com o pé direito e um convidado simplesmente incrível, um homem de múltiplas facetas que transita com maestria entre o espírito, a alma e a mente. Ele é o escritor, palestrante, psicanalista, analista de biotipos, pastor na Igreja Batista e, acima de tudo, filho de Deus. Sua trajetória é marcada por um profundo propósito de impactar vidas, tanto pela ciência quanto pela fé. É uma honra receber aqui o Nivaldo Nassif, um homem que certamente vai nos inspirar, provocar reflexões profundas nesse episódio. Hoje vamos conversar sobre a sua experiência na área de psicanálise, porque todos conhecem o pastor Nassif, né? E o pastor Nassif, ele tem um outro lado aqui, que é o psicanalista. Então, vamos começar aqui contextualizando. Vamos falar um pouco do pastor Nassif. Como que começou o seu ministério como pastor? Aqui em Curitiba? Foi em São Paulo? Foi em São Paulo, há mais de 40 anos, né? Sou pastor há 44, quase. Não precisa relevar detalhes. Começou há muito tempo atrás, quando eu era recém-convertido numa igreja batista em Santo André, São Paulo. Eu ouvi pessoas falando de Jesus e de como eles levavam a mensagem do evangelho a outras pessoas. E eu me empolguei com aquilo, fui conversar com o meu pastor e tudo. Depois de um tempo de aconselhamento, fui fazer um seminário teológico, em vez de fazer a faculdade de psicologia, que era o meu sonho. E fiz o seminário teológico, me tornei pastor, plantei algumas igrejas em São Paulo, depois no Uruguai, mais tarde ajudei em igrejas nos Estados Unidos, e estou de volta aqui para Curitiba depois de 23 anos fora. Como pastor, você tem uma história de quase missionário, né? Porque sempre está itinerante, plantando igrejas. Como que funciona isso? Alguns anos depois de ter plantado uma igreja na zona leste de São Paulo, Parque São Rafael, uma igreja, graças a Deus, muito viva hoje, eu me mudei de igreja, fui cuidar de uma igreja de origem ucraniana, em 1986, 87, também na Zona Leste. Começou como sendo a segunda igreja batista russa de São Paulo, depois virou Igreja Batista de Vila Prudente. Quando eu cheguei ali, essa igreja tinha mais do que 50 anos de vida já, e tinha 17 membros fundadores, 13 dos 17 membros. Até 5 anos antes da minha chegada, os cultos dominicais eram em russo. E isso fez com que eles perdessem os filhos, os netos e os bisnetos, porque nasce no Brasil, já vai acostumando, vai perdendo o idioma. Enfim, cheguei nessa igreja e comecei a ter contato com esse pessoal da Cortina de Ferro, né? Ainda existia a União Soviética. E o meu amor por eles e orar por isso, mais tarde, me fez nos voluntariarmos numa missão brasileira que estava plantando igrejas pela Europa e pela América Latina, e nós fomos como missionários, deixei a igreja local por 2 anos num treinamento de missões transculturais no Uruguai. Vivemos 2 anos lá, plantamos uma igreja no Uruguai, e na volta eu fui trabalhar na Boca do Lixo, atual Cracolândia de São Paulo. Antes de ir para o Uruguai, eu comecei uma congregação dentro da Cracolândia, numa borracharia, que funcionava 7 dias por semana, e era de um membro da Igreja Vila Prudente. Um dia eu conto a história, se der tempo, depois eu conto a história toda. Aí comecei uma congregação dentro de uma borracharia. E quando eu voltei do Uruguai, eu fui de tempo integral para a borracharia, por fé. Sem sustento. Quem dava uma oferta, dava uma oferta. E eu trabalhava de segunda a segunda, das 4 da tarde às 6 da manhã, naquele lugar, evangelizando pessoas em vulnerabilidade, ou prostitutas, ou travestis, meninos de rua, gente drogada, os encarcerados. Trabalhei
Preguei por 10 anos no 3º Distrito de Polícia, ali da Rua Aurora, São Paulo. Vi milagres os mais diferentes acontecendo ali. E hoje existe uma missão lá, até hoje, graças a Deus. Ela está na mão da Igreja Evangélica Livre hoje, porque eles tinham vários missionários que me ajudaram. Entendemos que eles iam ficar com a missão. Eles têm hoje uma igreja 24 horas aberta. Tem vários projetos, creches, casas de recuperação, coisa cresceu bastante. E eles continuam lá instalados dentro ali da Boca do Lixo, que hoje eles chamam de Cracolândia, aquela região. Dali, então aí a coisa da missão estava crescendo, né? Dali eu fui convidado para vir para a Igreja Batista de Curitiba, auxiliar o pastor Pascoal, então, em 1995, e vim como pastor de jovens, pastor de missões, fui ajudando um pouco, e fiquei 5 anos em Curitiba e aceitei o chamado para pastorear uma igreja de brasileiros na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Fui para lá. Começamos lá com 50, 60 pessoas, talvez um pouco mais, eu não lembro bem, mas a igreja teve um boom, cresceu muito, passou a ter 3 cultos de domingo lá em Boston. Uau. E até que chegou a crise financeira de 2008, que a bolha imobiliária estourou lá nos Estados Unidos e arrebentou muita coisa. E aí, então, todas as igrejas, naquela época, até 97, nós tínhamos aproximadamente 237 igrejas evangélicas brasileiras ao redor de Boston e em Boston. Na região metropolitana, como nós chamaríamos aqui em Curitiba. Depois de 2008, sobraram só 37 igrejas, porque o desemprego foi generalizado, o pessoal voltou para o Brasil, foi para a Europa, mudou de cidade, fez alguma coisa. Então, mas aí voltou o crescimento. Nessa época, eu estava estudando, estava fazendo o meu mestrado, eu fiz um bacharel, mestrado, e depois fui para o doutorado na área de aconselhamento clínico, e a igreja diminuiu, aí não tinha condição de pagar nada, então eu continuei pastor da igreja, fui trabalhar secularmente em clínicas de aconselhamento psicológico para crianças e adolescentes, lá de Massachusetts. E ali a minha teoria começou a ser percebida na prática, o que eu estava fazendo. Eu fiz do bacharel ao doutorado em aconselhamento clínico. E eu fiz no começo para aprender como melhor ajudar minhas ovelhas. Nunca pensei em trabalhar sobre isso. Mas quando veio a crise, eu arrumei emprego disso para poder me sustentar. E aí eu ganhei uma prática enquanto estudava. E depois fui para o doutorado. A igreja voltou a crescer razoavelmente, mas então nós entendemos que o nosso tempo na região tinha terminado. Já havia plantado 3 igrejas brasileiras, 2 hispanas, uma americana, uma nepalesa e uma coreana, tudo dali da Igreja Brasileira de Boston, porque em Boston tem quase 200 idiomas diferentes. Das 50 universidades que tem em Boston e região, cerca de 75% dos alunos são internacionais. São de fora. Exato. Então dava para plantar igrejas de gente do mundo todo ali. Né? E como era esse convívio multicultural? Qual que foi essa lição que você tirou desse convívio multicultural como missionário, pregador? Qual a visão cristã que cada cultura dessas com quem você conviveu trouxe para ti? Quando você sai da sua cultura e vive em outra, você começa a perceber que há certos aspectos da sua cultura são coisas periféricas da vida que você pode abrir mão delas. E até certas doutrinas religiosas são muito regionais. Quando você passa a viver em outra cultura, você começa a olhar para a sua e perceber coisas, às vezes bobinhas que você tem na sua, e às vezes manias que você quer levar para outra e aprende que não vai funcionar. E começa a olhar a outra cultura com outros olhos. Então, essa experiência de Boca do Lixo, essa experiência de Uruguai, e quando eu chego em Boston, 200 idiomas diferentes com as universidades, eu me senti no paraíso, né? Me relacionando com um pouco de inglês que eu tinha, com coreanos, com nepaleses, com africanos, com gente do mundo todo que estudava ali. Eu me metia para dentro das universidades, fazia os cursos de verão, o que tinha gratuito lá eu me metia a fazer, mas para fazer contato com essa gente. Então essa flexibilidade ou essa talvez, só talvez um pouquinho de capacidade de convivência com o diferente e saber
perceber que diferenças são só culturais e que outras diferenças precisam do evangelho, né? Porque você, quando evangeliza, não pode culturalizar a pessoa evangelizada com a sua cultura. Por exemplo, a gente reclamou muito que os americanos vieram aqui e fizeram escola bíblica dominical às 9 da manhã. Por que eles botaram escola bíblica? Porque era a mania deles lá. Mas por que eles tinham escola bíblica às 9 da manhã? Porque os fazendeiros iam às 4 da manhã para a fazenda e quando era 9 horas eles paravam para almoçar. E aí eles tinham tempo de estudo bíblico. Isso se importou para dentro das igrejas, que importou para o Brasil como sendo sagrado. Mas você vai no Piauí, numa igreja às 9 horas da manhã, 45 graus de calor, não funciona. A igreja católica faz culto às 5 da manhã, está lotada, porque é mais fresco. Mas não, tem que ser às 9. Por quê? Isso é cultura. Então, quando você tem a sua cultura, convive com outras, você começa a perceber melhor o que na outra cultura é só cultura e pode ser mantido, e o que é entre pecado, o que a Bíblia abomina, orienta para não mais, né? E você consegue ter um pouquinho mais de tolerância na convivência com diferentes pessoas ou diferentes culturas. E para mim era uma alegria estar aqui e ali, né? Então eu conversava com coreano, com nepalês, com alemão, com africano de vários países, tudo em inglês, e todos nós falávamos um péssimo inglês. Era uma farra. E todo mundo se entendia, né? Era uma farra, porque como é fácil entender o péssimo inglês quando... Mas tinha um diferencial, Jesus no nosso coração. Sim. Isso nos unia. Então isso fazia rir do que a gente não sabia falar, desenhava, abria a Bíblia e mostrava o versículo, aí ele pegava a Bíblia dele, na língua dele, ele entendia. Então essas coisas todas permitiram que... Os 6 primeiros nepaleses, você sabe que o Nepal foi sempre um império muçulmano. Sim. Lá para 1987, 88, caiu o governo religioso e se tornou uma democracia, razoavelmente uma democracia, e de repente cai um avivamento no Nepal. Os nepaleses começam a se converter não só no Nepal, no mundo todo. Os 6 primeiros nepaleses que se tem notícia nos Estados Unidos que foram batizados, eu tive o privilégio de batizar. A igreja cresceu a 400 membros, abriu congregação em Katmandu, no Nepal. E eles mandavam missionários muçulmanos desevangelizando os evangelizados. Era uma festa a coisa. Então ali foi uma experiência muito boa nesse aspecto, até que eu aceitei o convite de uma igreja americana em Orlando, uma igreja com 14 mil membros. Eles queriam me contratar como funcionário da igreja, trabalhando no departamento em português. Nós tínhamos 50 brasileiros que se reuniam num culto ali. Desses 50, de outubro de 2012 a março de 2018, nós fomos de 50 para 3 mil. Uau. E mais do que 60% ou 70% deles eu batizei lá. Então houve um avivamento naquele momento entre os brasileiros e a igreja cresceu muito lá. Eu fiquei ali como pastor até março de 2018, quando eu fui aposentado do ministério local, né? E como eu já tinha a carreira dentro de mim da psicanálise, eu estudei aconselhamento clínico nos Estados Unidos. Não existe no Brasil. No Brasil você tem psicologia clínica e psiquiatria. O que eu fiz é do meio. E criando um paralelo, né? Então, essa é a trilha do pastor. E quando começa a trilha da psicologia, da psicanálise? Bom, só voltando, aconselhamento clínico é entre psicologia clínica e psiquiatria. Se eu fizesse, nunca quis fazer, 2 anos de residência médica, eu podia receitar o remédio, como o psiquiatra o faz. Mas não era a minha área, porque até então eu estudava só para ajudar melhor minhas ovelhas. Então, centenas de pessoas eu atendi com protocolos de psicanálise para entender a alma e a dor da pessoa, aplicava a Bíblia Sagrada junto, validava o que eu fazia pela Bíblia e entregava às pessoas tentando ajudá-las. Quando eu fui aposentado da igreja local, eu precisava sobreviver. Então eu soltei a carreira da psicanálise. No começo foi muito difícil, porque as pessoas me conhecem como pastor. Sim. E aí elas falam assim, pastor, eu preciso de psicanálise, eu preciso de sessões de psicanálise. Mas quando eles falam pastor, o pastor não cobra.
Pastor já tem um salário da igreja. Ele faz por ministério, ele não cobra nada. Sim. Então foi muito difícil transicionar de ser pastor de uma igreja local a continuar tendo a vocação pastoral, mas ter um exercício profissional do outro lado. Como, por exemplo, você tem um pastor que é advogado. E no escritório dele ele atende pessoas nas questões jurídicas e tem uma taxa que ele cobra. Sim. Não foi o pastor que cobrou, foi o advogado. O pastor que é médico, ele vai na clínica, no consultório médico, faz a consulta, ele paga a consulta para o médico, ele não pagou para o pastor. Só que para psicanálise era muito difícil. Eles falam, por que o pastor está me cobrando? Né? Eu falei, o pastor não está te cobrando, quem está cobrando é o psicanalista. Né? Ele precisa comprar arroz e feijão e pagar a conta de luz. Até porque hoje é muito natural hoje ter esse bivocacional, né? Eu acho que agora... Eu conheço vários pastores bivocacionais, pastores grandes empresários, inclusive. Acho que agora está evoluindo para co-ocupacional. Porque tem pastores que têm 3 profissões, 2 profissões além do pastorado. Então, o que é só 2, né? Já perdeu, agora é covocacional. E é uma tendência, na minha opinião, que daqui a alguns anos os pastores que não forem biocovocacionais terão dificuldades de sobreviver. Isso não é profecia, isso é uma análise do que está acontecendo no planeta, do ambiente, para onde o planeta está indo, para onde as coisas estão indo, né? Então me parece que vai ser muito difícil a manutenção de igrejas como nós temos hoje. Daqui 20 anos, talvez, ou talvez antes. Sim, eu acho interessante essa reflexão antecipada para começar a preparar terreno para sobreviver, né? Porque isso é uma coisa que está acontecendo. Eu acho que a própria digitalização do mundo, ela fez transformações muito rápidas. Os ciclos se encurtaram. Exato. Né? Então, o que levava 100 anos para se transformar, começou a levar 50, começou a levar 20, e agora, pós-pandemia, a gente vê transformações de mercado muito rápido. E eu acredito que com a inteligência artificial, isso vai acelerar mais ainda. E pega um pouco aonde você tem pessoas com capacidade, a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Então, as pessoas que entendem essa ferramenta como uma vantagem competitiva e sabem utilizá-las, né? Até tem uma história interessante. Das tecnologias, a única tecnologia que entrou pelas pessoas mais velhas e não o early adopter, não foi a geração mais nova e foi a geração mais velha, foi a inteligência artificial. Uhum. Hoje, quem está sabendo utilizar melhor a inteligência artificial são as pessoas com mais preparo e mais idade. Exato. Porque as outras coisas foram feitas para quem não precisa pensar. É só se divertir. Então, a garotada, ela faz muita coisa na internet, mas que é interativo. Sim. Lógico que tem muita gente inteligente, tem alguns garotos aí que dá até a raiva deles, eles são rápidos e inteligentes que eles são. Às vezes, quando eu tenho um problema, ou eu oro ou eu peço para um adolescente resolver, porque a eficiência é interessante. Mas é verdade, a inteligência artificial começou com esse pessoal que estudou muito, que já tinha muita coisa internalizada em termos de estudo e preparo, então vem deles, mas daqui a pouco essa garotada está utilizando sem ter que pensar no plano de fundo dela, no que tem atrás dela para ela funcionar. E a inteligência artificial, um dos pioneiros da inteligência artificial, 3 semanas atrás nos Estados Unidos, disse que em 5 ou 6 anos ela aprende sozinha com outras inteligências e nós não teremos mais controle sobre ela. Ele prognosticou, ele é um analista social, é uma análise de geopolítica com foco aí na inteligência artificial. Eles estão dizendo que até 2030, só 5 anos, 17% a 20% dos empregos de hoje desaparecerão por conta da automação absoluta. E até 2050, 87% dos empregos desaparecerão. Eles dizem também que até lá, 78 milhões de vagas de emprego surgirão para quem entende de inteligência artificial, senão não vai ter emprego. E para entender como trabalhar com essa inteligência artificial, você vai precisar ganhar cultura, o que a gente está perdendo nos últimos tempos, né? Onde as pessoas estão se emburrecendo
dentro do mercado, né? Porque a própria educação hoje está nivelando tudo lá embaixo. A gente tem quem estudou na década de 40, 50, 60, acho que até a década de 70 tinha o ensino clássico como molde de ensino e tinha uma educação muito mais puxada. E muito mais apropriada ao momento do mundo. Se você pega um automóvel de 1920, a gente chama de Calhambeque. Assim, se você pega um automóvel de 2024, ele teve uma evolução enorme. Se você vai na escola de 1920 e na de 2024, é igualzinha. É aquela sala com aquelas carteiras, com o professor, com uma lousinha, quando muito um tablet. Mas é o mesmo ensino para um mundo que mudou. Não vai funcionar. E o sistema de ensino brasileiro, aqui não estou falando de política, pelo amor de Deus, é um sistema de ensino que joga o QI para baixo. Sim. Né? Ele não incentiva a criação, ele só é um decoreba. Só que quando você vai para o mercado de trabalho, que não serve para nada. Mas, então eu acho que a educação, de maneira geral, está muito atrasada. Houve evolução em tudo, né? E a educação ficou para trás, que ensina coisas que não têm praticidade no mundo. Mas precisa, por quê? Né? E de outro lado, nós nunca, nos últimos 50 anos, tivemos tanto desenvolvimento científico e nunca fomos tão burros como jamais na história. Sim. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. A gente não sabe nem resolver os nossos conflitos como ser humano. E a gente vive num cenário de muitas oportunidades tecnológicas, né? E temos hoje, através dos nossos telefones celulares, nossos computadores, tablets, etc., todo o conhecimento na palma da mão, né? E estamos criando uma geração de pessoas ansiosas, de pessoas imediatistas, onde até a própria o e-commerce hoje, eu compro e eu recebo daqui 1 hora, né? As empresas de e-commerce estão entregando no mesmo dia. Tem empresas hoje que saem com o produto do caminhão sem estar vendido, porque eles têm uma análise preditiva que durante aquele trajeto aquele produto vai ser vendido e já vão entregar. E só o que você entra no site de compra e clica e guarda para mais tarde, só a Amazon tem aproximadamente 5 ou 6 bilhões de dólares em venda prevista só por causa das pessoas que entram e põem salvar para mais tarde. Save to later. Aquele save to later que você faz uma lista de coisas que você sonha comprar. Só isso dá bilhões em dólares para a Amazon. Então, se ela botar os drones dela ou os caminhões dela em volta da sua vizinhança, porque ele sabe tudo que você sonhou para mais tarde, em algum momento se dá um clique, ele entrega. Então eles estão dessa maneira. Esse imediatismo faz com que nós nos tornemos absolutamente impacientes para tudo. Então, e eu quero até chegar nesse ponto, né, ainda fechando essa análise de toda a tecnologia, aí eu tenho a pornografia através da internet, eu tenho os jogos cada vez mais realistas, os jogos de videogame cada vez mais realistas, transportando a pessoa de uma realidade para uma realidade virtual, né, o prazer instantâneo que tudo isso traz, e eu percebo o seguinte, que isso no final gera uma doença, que é uma doença emocional, é uma doença da alma. E talvez hoje o médico do momento seja o psicanalista. Não concorda com essa... Concordo, por favor. Escrevam para mim o telefone para as análises. Levantei a bola para fazer o call to action. Então, toda essa coisa que você mencionou são recursos para os quais as pessoas encontram prazer sem nenhuma troca. Então, ou a pornografia, ou o jogo, ou essas coisas todas, ou simplesmente o game, eu não tenho que dar nada para eles. Eu não tenho que me esforçar, eu não tenho que ter paciência, uma comunicação, uma escuta efetiva. Eu não me relaciono com aquilo. Porque tudo que é máquina não tem sentido de vida. Você não acorda de manhã e fala, bom dia, cafeteira, você tá bem, você dormiu bem à noite, porque é uma máquina.
Então a mesma coisa esse jogo. Depende, às vezes eu pergunto pra Alexa se ela tá bem, dormiu bem, tá tudo certinho. Mas eu garanto pra você que também é uma máquina. Então... Obrigado. Agora adiante eu vou observar melhor. E a Alexa não é de agora, né? O Moisés já conversou com a Alexa na sarça ardente, né? Ele A primeira Alexa, versão. De inteligência sobrenatural. Sim. Então, essa coisa que você ganha de lá para cá, mas não tem que dar nada para lá, transforma as pessoas em umas pessoas ilhas no mundo. Tudo vem para ela não tem que sair nada dela pro outro. Então, quando este garoto e essa garota que viveu esse tipo de relacionamento recebendo e curtindo sem ter nenhuma responsabilidade de troca, eles vão namorar para casar, dá tilt, eles não sabem mexer um com o outro. Sim. É o que você faz por mim. Por isso que a expressão eu gosto de você tem a ver com o que você faz para mim. Agora a expressão eu te amo tem a ver com o que eu faço para você. Mas esse é só um aspecto não estou dizendo que dá errado dar uma curtida num joguinho de vez em quando. O problema é que quando aquilo nos consome de tal maneira que parece nós somos a diversão daquilo ali, né? Aquilo acaba nos usando dessa maneira. Aí você tem algumas dificuldades. Eu atendo crianças, pré-adolescentes e adolescentes que eles acham que todo mundo tem que servi-los. Os pais exigem para servi-lo, o professor, o policial, o trânsito, todo mundo tem que fazer para mim, porque ele treinado desde neném fazer assim com o dedinho e tem estímulos visuais, auditivos, emocionais que o encantam, né? Mas não é só isso, tem que ter um pouco de relacionamento. Agora há pouco na Inglaterra, eles fizeram um teste numa escola, convidaram as crianças a ficar 21 dias sem telefone totalmente, nem em casa. Sim. O São Paulo hoje, a cidade de São Paulo, acabou de passar uma lei que dentro da escola pública não pode mais usar o celular, a não ser para atividades diretas, para as pessoas terem relacionamento, porque vai no intervalo, todo mundo no seu telefone, ninguém se relaciona. Fizeram isso na Inglaterra e depois entrevistaram as crianças. Eu vou morrer, eu não aguento ficar sem meu telefone, meu Deus, eu não sei o que eu faço. As crianças estavam pirando. Mas depois dos 21 dias, ela falou, olha, eu andei de bicicleta como nunca andei, estou muito feliz, eu estou me sentindo melhor, eu desenvolvi amizade com um monte de gente, eu saio com os meus amigos, a gente joga bola. Então, quer dizer que nunca mais eles vão usar o celular? Não, mas eles aprenderam que no relacionamento existe alegria, existe satisfação, né? Sim. Eu percebo o seguinte, acho que toda evolução do mundo é uma corrida para o ouro, né? Por exemplo, a corrida para o ouro lá em São Francisco, na Califórnia. Se pegar lá os pais de São Francisco, um deles é o Levi Strauss, né? Que é o cara que fez as calças que a gente chama no Brasil de Levi's, né? A marca Levi's. Ganhou dinheiro não quem foi buscar o ouro, mas quem vendeu o pai picareta, né? Quem vendeu, no caso do Levi's, ele inventou a calça jeans. E você sabe por quê, né? Os vaqueiros estavam rasgando as calças. Sim. E pediram para ele fazer uma calça mais forte. E ele pegou a lona que cobria as carroças, só que não dava para costurar. Então ele arrebitou os rebites em volta e deu certo. E virou uma marca centenária, né? De muito sucesso. Mas eu vejo que tudo isso deve ser encarado como pai picareta. A gente tem que usar a tecnologia como uma ferramenta para... Só que a gente não pode esquecer que você não... A tecnologia não vai te dar cultura, você não vai conseguir trazer disso, né? Por exemplo, nós temos, eu e minha esposa, a nossa família, nós temos 2 filhas, uma de 8 e uma de 5 anos. Elas têm direito a usar o celular 1 hora no sábado e 1 hora no domingo para poder jogar, que a gente deixa alguns jogos ali pré-estabelecidos que elas podem jogar. E durante a semana, elas não pegam isso. E a gente corta praticamente o máximo de TV possível e a gente traz livros para elas. Lógico, e a outra questão também é que nós pais, a gente não tem nem tempo nem paciência. Então entrega para a tecnologia. Antigamente a televisão era babá eletrônica, hoje o celular. Porque nós pais estamos esgotados, chegamos em casa sem paciência de interagir, e também a gente chega em casa e fica no bendito do celular, fazendo as coisas que pode. Existe um livro que eu esqueci o nome do autor, mas tem em português o título é Por que Nós Dormimos?
É um baita de um livro que ensina todas as benesses do sono. E ele vai falar que a luz do celular, do tablet, da televisão e até aquela luzinha nos aparelhos, aquilo roubam com um poder muito grande a possibilidade de você fazer um sono chamado REM, que os médicos falam. Você tem que ter um sono REM. O que é isso, doutor? Um sono profundo. Mas ninguém fala exatamente o que é REM, que é uma sigla em inglês, que é Rapid Eyes Movement, que é um movimento rápido dos olhos. Quando você dorme, os seus olhinhos ficam assim. Né? E o que isso está acontecendo? O seu patrimônio neurológico está escaneando o seu corpo para ver onde precisa cura física ou emocional. É um defrag. Lembra do defrag? Exato. Então, esse movimento bilateral dos olhos, hoje é uma técnica que eu uso na terapia, que se chama EMDR, movimento bilateral dos olhos para dessensibilização de arquivos doloridos da memória. Mas as crianças não vão ter um sono adequado, os pais não têm um sono adequado. Então não é um sono nem que cura, nem que satisfaz. Então você vai soma canseira em cima de canseira e depois o teu corpo vai reclamar, de alguma maneira, né? Mas é isso aí. E não só teu corpo, né? O sono, ele tá ligado com a tua qualidade de vida, que tá ligado com o teu tempo de vida, né? O teu tempo de vida com qualidade de vida, né? É importante cuidar bem. Dormir é bom. Agora, trazendo as duas coisas aqui, essa experiência como pastor, como missionário, como eu acho que tem um ativo muito grande aqui de conhecer e trabalhar com o humano, né, com as pessoas, falando sobre essa questão da psicanálise, trazendo isso como uma grande dor desse século, né, onde nós temos as pessoas sofrendo com dores emocionais, dores da alma, e como isso se traduz num ambiente corporativo. Por exemplo, como dá para trazer isso para dentro de uma empresa? Dá. Nós estamos fazendo uma transição de entendimento e aceitação da classe empresarial, especialmente os donos e CEOs e RHs das empresas de maneira geral. Por exemplo, o que eu faço eu chamo de psicanálise corporativa. O que eu faço? Eu vou numa empresa fazendo de conta que tem 500 funcionários. Sim. E o sujeito vai me contratar para cuidar do emocional dos 50 de cima, 50 da diretoria, vice-diretoria, etc. Então eu vou fazer uma palestra para os 500. Eu falo, convida todo mundo. E se tiver um auditório maior, pode trazer os familiares para a palestra. O que é essa palestra? Eu vou contar para eles por que eles são do jeito que eles são, por que eles agem do jeito que agem, por que reagem do jeito que reagem, porque é o meu protocolo de psicanálise que se chama leitura do biotipo. Então, eu vou fazer essa palestra para eles terem uma visão do que eu faço. Nessa palestra, eles vão ter já bastante conhecimento de si mesmos, e se os familiares estão, eles vão se entreolhar, e se o time deles está, eles vão se entreolhar e passar a ver o outro com outro olhar. Isso é importante para mim, porque aí quando eu vou atender individualmente um daqueles 50, eu não tenho que contar toda essa história. Muito bem, mas também porque, em geral, as pessoas são muito travadas, elas não acreditam que eu posso ler a vida delas em 15 segundos. E eu posso. Não, isso é impossível. Então eu faço aquela palestra. Só que essa palestra, ela é feita no modo stand-up. Por quê? Na psicologia, na psicanálise, se diz que uma pessoa só é absolutamente sincera quando ela está bêbada. O bêbado é sincero. Ou quando ela riu muito. Como não posso embebedar ninguém, eu vou fazer rir. E eu vou contar de um jeito muito engraçado, eles vão brincar entre si e tudo. Mas por quê? Porque quando eu encontrar o indivíduo numa sala fechada, ele vai chegar e falar, doutor, viu a palestra, foi legal, pronto, eu já mergulho, eu já abri algumas coisas. Isso nada mais é... Essa é uma característica sua, né? Seus
cultos, suas pregações são muito que boas. desarma as pessoas, né? Sim. Sempre foi assim? Não sei. Foi evoluindo nesses 40 anos. Até hoje eu comentei com um dos meus sócios de uma das empresas que poxa, o pastor Nassif vai estar na agência, hoje nós vamos gravar um podcast. Poxa, eu queria estar lá junto, eu queria conhecê-lo. Então, outro dia um rapaz perguntou assim, como que você consegue fazer isso e atrair tanta gente? Eu falei, acho que você fez a pergunta errada. Você devia perguntar para mim, quais foram as minhas rotinas diárias nos últimos 40 anos para eu chegar onde eu cheguei? Sim, né? Então, quando eu faço as pessoas rirem, desarma, eu posso entrar com a terapia. Esse stand-up, onde as pessoas dão muita risada, é uma espécie de rapport da hipnose. Eu não vou hipnotizar ninguém lá. Eu sou hipnoterapeuta também. Tenho mestrado nessa área. Como se estivesse buscando uma mesma frequência. Mais do que isso. O que é... Posso pegar essa coisa? Claro, claro. O que é a hipnose? Né? Isso aqui é o seu consciente, a sua memória consciente. Isso aqui é o seu inconsciente. É um iceberg, né? Sim. É isso aqui, ser consciente. Nessa linha aqui, tem uma faixa de gás aqui, uma linha de proteção do seu inconsciente. Qualquer coisa que eu jogo aqui, essa barreira fala, deixa eu ver se isso é verdade ou não. Se serve para mim ou não. Se não é, eu não deixo entrar. Um filtro. O filtro. Muito bem. Se o sujeito não fez aquilo comigo, eu falo, olha, você é isso. Não, isso é genérico, aplica para qualquer um, porque o filtro dele está aqui. Mas quando eu fiz ele rir muito, o filtro dele foi passear. Aí entra. Que legal. Esse é um raporte da hipnoterapia. Então, o que é a hipnoterapia? Eu vou ajudar você a passear. Olha, imagina que você está num lugar bem agradável, que você gosta de ir. Tirou o foco do filtro. Exato, o filtro foi passear. E aí eu jogo. Então as pessoas me perguntam, hipnose é perigoso? Não, perigoso é o hipnoterapeuta. Outro dia um rapaz me perguntou, existe psicanálise cristã? Eu falei, existe engenharia cristã? Medicina cristã? Existe arquitetura cristã? Não, existe arquiteto cristão, engenheiro cristão, advogado cristão, médico cristão, psicanalista cristão. E o hipnoterapeuta. Acho que essa dúvida da psicanálise cristã vem por conta de Freud, né? Que Freud não tinha um viés religioso, né? Não. Então, essa coisa de dar risada facilita quando eu vou atender o indivíduo. E aí você me pergunta, dá na empresa? Dá, porque estatisticamente falando, uma pessoa alegre produz 25% mais no final do dia do que uma pessoa triste. Do que uma pessoa chata, do que uma pessoa emburrada, do que uma pessoa agressiva, do que uma pessoa mal educada, do que uma pessoa ríspida. E tudo isso eu vou arrancar do cara numa única sessão de terapia. Então eu ofereço para o empresário 25% de produtividade a mais, sem ele dar mais dinheiro para o funcionário dele. Vai dar para mim, para eu sarar o funcionário dele. Então, aí eu vou atender um por um em 1h30 de sessão de terapia cada um. Parte desse atendimento é mudar a mente do colaborador em relação ao que é a empresa onde ele trabalha. Eu vou trabalhar a cultura da empresa no coração dele, mas vou mudar o foco. Para a maioria dos trabalhadores, dos colaboradores ou dos empregados, eu vou lá naquela empresa trabalhar, ganho o meu salário e esse cara está cada vez mais rico. Então eu vou transformar isso na cabeça dele e dizer, olha, você tem um emprego, cara. Isso aqui não é o local do seu trabalho. Isso aqui é a fonte da sua razoável dignidade de vida. E quanto mais alegre você trabalhar, melhor vai ser para você. Então, muda o foco. Para de olhar isso desse jeito. Então, eu posso te dizer alguns exemplos. Eu trabalhei com uma empresa grande no ramo de madeira, no interior do Paraná, que o primeiro escalão do dono da empresa, quando ele trazia uma novidade, eles falavam, você vai escravizar mais a gente para você ficar mais rico? Eu falei, cara, você manda todos esses caras embora. Ou você me leva lá para mudar a cara deles. Lógico que não é só o colaborador. Podia ser que havia alguma toxicidade no dono.
Mas eu precisava mudar primeiro essa cabeça deles. Trabalhei com um empresário no ramo de calçado em Santa Catarina, 12 lojas, 95 funcionários, atendi todos em 20 dias. Um mês que eu estava morando em Orlando ainda, quando eu estava em casa, um dos diretores da empresa me ligou e disse: Dr. Nassif, aconteceu uma coisa interessante aqui. Eu falei: o que aconteceu? Eu estava chegando na sexta-feira para o escritório, e o escritório deles é em cima de uma das lojas. E as meninas que abrem a loja estavam chegando também. Aí elas falaram assim para mim: olha, amanhã nós vamos abrir a loja 1 hora mais cedo. Eu falei: por quê? Dia de sábado a gente abre às 10? Como assim? Quem deu essa orientação? E ela disse: não, é o Dr. Nassif falou que aqui não é o nosso local de trabalho, que aqui é a fonte da nossa dignidade de vida. Então a gente estava conversando entre nós e nós resolvemos vir amanhã 1 hora mais cedo para a gente orar pelo sucesso e pela prosperidade da nossa empresa. Isso é uma mudança de cultura. Sim. Então, é válido para o empresário, é válido porque eu vou mudar isso na cabeça deles e eles mais alegres vão produzir melhor. Por quê? Essa alegria deles, quando ele chega em casa, vai reverberar em casa. Essa transformação, porque ele vai aprender a olhar o cônjuge dele com outro olhar. Essa transformação faz com que ele chegue melhor para o trabalho também. Então, e lógico que eu estendo o atendimento à família quando eles me pedem. Então, esse ambiente melhor, você tem uma consciência. Ah, era isso que fazia mal para mim? Pô, agora não faz mais. No momento que você tem consciência, aquilo acaba. E existe uma diferença entre o approach do tio Freud e o approach de um outro cara desconhecido na psicanálise que se chama Alfred Adler. O Freud se preocupava muito o que aconteceu, por que você foi fragilizado e está traumatizado. O Adler quer saber como resolve. Sim. Então, se você estiver gripado e vai numa clínica, pergunta lá na recepção: tem algum médico que pode me ver? O menino fala: na sala 22, o Dr. Freud não tem ninguém, ele pode te ver agora. Aí você entra lá, o Freud fala: o que aconteceu, meu filho? Então, eu tô ruim, tô tudo entupido, tô com tosse, meu pulmão tá chiando, eu não sei se eu tô com febre, eu não tô bem. Ele fala: mas o que aconteceu? Quando foi que isso passou? Desde quando? Ah, não sei, já vai uma semana. Nossa, o que aconteceu uma semana? Onde você tava? Se foi algum evento? Você estava desagasalhado? Você pegou friagem? E vai fazendo um monte de perguntas. E o sujeito fala: eu tava no estádio de futebol, teve uma chuva doida, gelada, eu peguei aquela chuva toda. É mesmo, foi depois disso. Dr. Freud vai dizer: tá vendo? Isso é a causa do que você tá sentindo. Aquilo te fragilizou, te traumatizou. Filho, presta atenção, tá bom? Vai com Deus. O Freud não falaria vai com Deus. Aí o cara fala: tá, doutor, eu sei aonde veio, o que causou. Só Freud. Agora você presta atenção no futuro. Aprende a lidar com isso. Aí ele tá saindo, tem uma sala aberta, ele fala: doutor, o senhor está desocupado? Perdão, qual é o nome do senhor, doutor? Meu nome é Adler. Ah, então eu estou assim. Ele falou: deixa eu te examinar. Aí, meu filho, você está com uma infecção. Não vai ser só, não é vírus, não. Você vai tomar um antigripal, você vai fazer gargarejo, e vou te dar esse antibiótico aqui. Em 5 dias você tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, o que eu faço na psicanálise é juntar o Freud com o Dr. Adler, saber a origem, mas dar respostas para ele resolver de imediato. Por isso que a minha terapia é uma terapia de resolução acelerada. Agora, há casos que eu estou atendendo em que as pessoas têm crises importantes, eu preciso saber tirar da crise, ou uma histeria, ou um pânico, ou um choro descontrolado, ou até desmaiar, ou até, às vezes, algumas manifestações espirituais estranhas que eu preciso exorcizar um pouquinho. Aí entra o pastor. Aí entra o crente, né? Não precisa nem ser pastor para fazer isso. Então, essa composição de entender a fisiologia, entender o emocional, a alma e um pouco da espiritualidade, se você mistura, você tem uma ferramenta de solução bastante efetiva com um pouco mais de rapidez. Então, é isso que eu vou vender para o empresário. Então, se ele quer me contratar, eu posso fazer uma apresentação do meu trabalho para ele ou para alguns diretores da empresa e eles decidem se vão me contratar. E tem um preço para isso, etc. e tal. Sabe que eu vejo isso uma grande oportunidade. Nos últimos 4 anos, eu tenho tido a oportunidade e o privilégio de conviver com muitos empresários que são cristãos e que trazem os valores e os propósitos cristãos para dentro do negócio. Esses empresários, eles perceberam que eles são líderes
como empresários, que abaixo deles existem muitas pessoas, muitas famílias, e que hoje a responsabilidade que nós brasileiros adoramos imputar para o governo e falar mal do governo e dos impostos, etc., que realmente é um problema e realmente a gente tem. Isso é uma herança ad eterno dentro do Brasil, mas a gente tem que trazer a responsabilidade para nós. Então, a mudança, ela não vai vir de cima para baixo, ela vem aqui, aonde nós estamos, para cima. Então, a gente tem que fazer essa mudança. E esses empresários, eles trazem os seus valores para dentro das empresas e estão causando transformações incríveis, né? Por exemplo, o seu Antônio da Forte Leve, lá no Nordeste, no Sertão, né? Enfim, ele aqui, o Marqueson da Cargolift, o Ismael Akiyama aqui em Curitiba, exemplos próximos de nós, mas tem vários hoje em BH, muita gente legal trabalhando. E quando você traz isso para dentro da empresa, você tem que ter uma estrutura dentro da empresa de uma capelania, né? Alguém que traga essa visão, e essa visão, ela tem que estar ligada com o ambiente cristão, mas com o ambiente corporativo. Lógico. E só o pastor não é a figura para trazer isso para dentro. Precisa alguém que tenha essa vivência de mundo, que tenha esse conhecimento. E tanto é que quando os empresários me contratam, é importante que eles me contratem como psicanalista, em vez de chamar o pastor, falar o doutor Nassif, e até porque os funcionários, mesmo quando eles sabem que o dono ou o CEO é um cristão e que gosta de falar que ele é um cristão, nem todos os funcionários querem uma mudança religiosa. E isso aqui é trabalho ou igreja? Alguns podem reclamar. Então, quando eu vou como psicanalista sem julgamento. Quando eu estou cuidando das pessoas, eu pergunto para aquela moça, casada? Sim, eu e minha mulher somos casadas há tanto tempo. Eu não faço julgamento sobre isso. O rapaz está casado? Estou. Eu e meu marido estamos casados há tanto tempo. Eu não faço julgamento sobre a opção sexual dele ou o comportamento dele. Eu vou cuidar da alma dele, do emocional dele, né? Agora, se ele me pergunta alguma coisa, eu posso expressar como eu creio, sem julgamento ainda, porque ainda é o psicanalista. O psicanalista vai cuidar da alma do colaborador, vai cuidar do emocional dele, com a finalidade de que ele melhor, mais alegre, mais saudável, porque agora ele sabe de onde vinham as dores emocionais e ele agora tem controle sobre elas, ele não precisa mais ficar fugindo de medo delas, ele tem um novo comportamento, ele percebe que os traços de personalidade dele não são as dores que ele viveu, mas os recursos que ele tem, até agora não sabia acionar esses recursos, e eu vou dar ferramentas para ele. Não, eu não vou me sentir rejeitado, eu sou criativo. Não, eu não vou ficar sentindo que eu sou abandonado. Não, eu sou um comunicativo. Ah, não estou achando que estão querendo me cortar, que todo mundo me persegue. Não, eu sou um líder visionário. Ah, eu só faço coisa errada, eu estou sujo, eu estou imundo. Não, eu sou um detalhista, perfeccionista, gosto das coisas bem feitas, da moral, da ética, de tudo bem feitinho. Ah, vão me trocar por outro, vão me trair. Não. Eu sou uma pessoa altamente focada e altamente competitiva. Então eu vou tirar a pessoa dessas dores emocionais e desses medos que ela vive, para ela viver com seus recursos. E vou dar ferramentas a essa pessoa para ela perceber que dor dela está em evidência, para ela girar para os recursos. Então é um exercício que ela vai fazer para sempre, até que vira automático e ela passa a ter uma vida muito mais saudável. Tem até uma pergunta que eu ia fazer antes de nós começarmos a gravar aqui. Você fez uma leitura do Samuel, que trabalha conosco aqui, né? Começou a demonstrar, explicando para nós aqui, e você fez uma leitura rápida do Samuel. Como funciona essa leitura? E pós essa leitura, como que vem um tratamento? Por exemplo, você vai fazer uma leitura sobre mim aqui e vai identificar traumas, situações, limitações que eu me autoimponho. Como que
destrava isso? Se é possível destravar isso, como que funciona? É possível destravar. Quando eu vou no ambiente corporativo, eu tenho uma chance de ficar com uma pessoa 1h30. Então eu tenho que fazer isso girar em 1h30 e dar a ela ferramentas para ela mesma auto-administrar isso. Porque eu não vou mais encontrar com essa pessoa. Sim. É mais ou menos como você vai no médico, eles tomam esse antibiótico uma semana direitinho. Se você não tomar um antibiótico, você continua com a enfermidade. E o médico não pode fazer mais nada por você. Então eu vou tratá-lo dessa maneira. Ó, é isso, entendeu? Eu vou dar um papel para ela, um e-book para essa pessoa, onde ela tem ideias práticas para ela girar da dor para o recurso ela mesma. Ela vai cuidar dela mesma. Isso no ambiente corporativo. Se uma dessas pessoas precisa de uma sequência, é um acerto com a empresa se ela vai financiar isso ou não, ou se a própria pessoa me pede. Isso é outra história. Agora, no ambiente puramente clínico, você vem para eu te atender e eu fiz a leitura do seu biotipo, identifiquei suas dores principais emocionais, como você vira para lá, então a gente vai fazer um follow-up. No máximo 4 sessões eu te dispenso. Porque no follow-up nada mais eu vou treinar você em você mesmo saber identificar qual dor que está aí tomando conta de você, virar para o recurso dessa dor e não mais para ela. Entende? Então tem um follow-upzinho sim, mas depende da proposta de trabalho que eu tenho. Se eu vou numa empresa atender 50 pessoas, vou precisar 10 dias, 2 semanas, dias úteis lá dentro, atender uma por uma e vou embora. Agora, eu vou oferecer para o RH um relatório dos traços de personalidade daquela pessoa, porque eu vou perguntar para o RH quais são job description, o que é isso? Lista de tarefas? Sim. Qual é a lista de tarefas dessa pessoa nessa função? Se ela tem uma lista de tarefas que não se harmoniza com os traços principais de personalidade, ela não está produzindo legal. Aí é decisão do RH e não minha de fazer dança de cadeiras, ou dar mais treinamento, ou baixar a expectativa quanto ao resultado. Ou se já fez de tudo, tchau. Mas o que eu vou fazer para o empresário é não manda embora, porque o custo de mandar embora é altíssimo e o custo de treinar outra pessoa na mesma função é muito alto. Então você vai gastar muito menos comigo se eu sarar o teu funcionário do que você mandar embora e botar outro, né? E também diminui muito as faltas dos funcionários, porque eles são mais alegres, eles são mais efetivos. A alegria vence doenças. A alegria muda o seu olhar, vou mudar o olhar. Eu trabalho nesses ambientes corporativos com Minimax. O que é Minimax? Minimizar nos outros defeitos, dificuldades, obstáculos e maximizar virtudes e capacidades. Então tira os olhos do defeito, põe os olhos no que é bom. Esse Minimax já muda o ambiente corporal. Porque ele primeiro vai mudar para ele mesmo. Ele vai ter um novo olhar para dentro de si. E como ele sabe que ele era o que era, não porque ele gostava, mas porque ele tinha dores, será que o outro também não é assim? Será que eu não posso ter um pouco mais de paciência e olhar o que tem? Como eu vou cuidar de um grupo, toda a equipe ganha aquela terapia e a tendência é que o ambiente de trabalho fica muito melhor. Essa é a minha proposta. Isso no ambiente corporativo. Agora, no ambiente pessoal, o sujeito vai marcar as terapias comigo e vai me dizer, você quer um mapeamento do biotipo? Tem esse valor. Você quer sessões de psicanálise? Tem esse valor. Aí a gente acerta isso. Eu faço parte de uma corporação, a corporação tem lá os seus standards, tem lá os seus core values e tem lá os seus custos, né? Se não pode, a gente adapta. E não tem pessoa que eu deixei de atender porque não teve dinheiro. Nenhum problema com isso. Mas às vezes as pessoas podem pagar um pouco. E quem paga um pouco valoriza mais do que quem nada pagou. O fato é esse. Mas eu atendo. Tem muita gente. Às vezes eu vou numa igreja, pregar numa igreja no domingo, e eu falo pro pastor, eu posso ficar a semana toda aí sem me hospedar. Aí, o que eu faço? Eu faço uma palestra para a igreja inteira, igual uma empresa. Depois eu atendo um por um da igreja sem cobrar absolutamente nada. A gente chama jornada terapêutica. Não é nada. Ele tem que fazer uma inscrição e dá lá R$10, R$15 da inscrição. Por quê? Se ele marca e não deu nada, ele falta. Entende? E o dinheiro é da igreja, para a igreja, não é para mim. Eu faço isso também. Então o que eu quero dizer? É caro o meu trabalho? Muito caro. Muito caro. São 20 anos aí de estrada, lutando e estudando. Depois, se você quiser saber as origens de tudo, tem livros escritos sobre isso. Mas tem um custo. Eu vivo disso.
né? Eu vivo disso. Agora, eu posso atender uma pessoa que não tem condições? Obviamente. Falando nos livros, vamos olhar os livros, me conta aí sobre seus livros aí. Vamos lá, já que a gente está falando da psicanálise, esse aqui é meu livro que tem o meu protocolo de psicanálise aqui detalhadamente. De feridas a troféus. Por que o título? É o seguinte, quando você faz um corte profundo, com o passar do tempo vai aparecer uma cicatriz. Sim. A cicatriz tem uma pele mais forte do que a pele comum. Logo, ela vira o seu troféu de vitória naquela dor. Então, cicatriz não é uma coisa feia. Cicatriz é uma vitória, é um troféu da minha vitória. As minhas dores emocionais de infância me deram recursos, me deram meus troféus. Esse livro vai ensinar você quais eram as suas dores e quais são os seus troféus, seus recursos, e você vira a chave. Ele é autocura. Eu já tenho testemunho de pessoas que leram esse livro e disseram no púlpito de uma igreja com 5.000 pessoas, eu li esse livro e descobri que a dor emocional que eu tinha chamava abandono. Mas no momento em que eu li, eu obtive cura, porque aquilo acabou. Não precisava mais viver com aquilo. Identificou, acabou. Então, esse livro de Feridas a Troféus é o meu protocolo de psicanálise. Eu vou dizer assim, é a minha autoridade em psicanálise, ok? Depois eu escrevi um outro livro em psicanálise que se chama O Segredo da Formação da Riqueza. A primeira parte desse livro trabalha a cura da sua mente. Seus falsos paradigmas, o que você... um monte de coisa dentro de você, sua autoimagem deturpada, vai trabalhar a cura emocional relacionado a dinheiro e administração financeira. No meio do livro tem o segredo. Por que chama o segredo, com esse segredo grandão? Por causa de um livro que surgiu aí no passado chamado O Segredo, que a menina dizia assim, se você pensar, o universo te dá. Um processo de atração, né? Exato, a lei da atração. E ela cita no livro dela um guru que a ensinou. Não tem guru coisa nenhuma. É um filósofo de 1800 e tralalá, que escreveu um livro lá em 1900 e bolinha, e que eu tive acesso ao documento desse cara, e ele trabalha como você usa os seus pensamentos. Não tem nada de pensar e o universo trouxe. Tudo que você pensa de repetição é para aí que você está levando a sua vida. Simples assim. No Segredo, então, tem 4 capítulos. Uso das palavras, uso dos pensamentos, e alma de escravo e alma de livre. Qual é a sua alma? O livro vai te ajudar a saber e ajudar a transicionar para outra. E, finalmente, os 10 passos do segredo. Como eu crio a minha riqueza em Deus, não é pegar de ninguém. E como agora, depois de conversar com ele, eu levo a minha vida a viver em coerência com aquilo. E são 10 passos importantes. A criação, a gratidão, aprimoramento constante, negócios justos, contemplação, etc. e tal. E no finalzinho do livro, uma caixinha de ferramentas de administração financeira, pessoal. Esse livro aqui, os dois, graças a Deus, sai muito. Esse livro aqui tem transformado pessoas. Isso aqui foi a minha tese de doutorado nos Estados Unidos. Quando eu estava escrevendo a minha tese, eu contratei uma pessoa para pôr aquelas coisinhas de rodapé que eu odeio. Ela me ligou e falou assim, eu posso deixar minha família ler? Porque está todo mundo endividado, isso daí vai mudar. Pode. E muda a vida de uma pessoa. Então, segredo com base na psicanálise. Esse outro livro aqui não é para o mundo evangélico, mas o mundo evangélico deveria conhecer. Eu vou falar isso e não é para vender, mas eu quero vender. Não existe nada no Brasil escrito desse jeito aqui, a Bíblia e o dinheiro. Por exemplo, tem gente que tem muito problema com o dinheiro, especialmente os cristãos. Não, dinheiro, não. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, que tem que ser pobre, que não sei o que não sei o que lá, e que tem que ser humilde, confundir humildade com pobreza, um monte de bagunça. Então, nesse livro aqui, eu fiz o seguinte, começo falando das 3 teologias vigentes entre os cristãos. Teologia da libertação, do Leonardo Boff, que começou com os católicos, se estendeu para os cristãos como teologia da missão integral, que é uma opção pelo pobre, bater no rico, o rico é chato, o rico é um problema, tira dinheiro do rico e dá para o pobre. Eu vou mostrar na Bíblia como isso está errado, mas eles usam a Bíblia. Depois tem a teologia da prosperidade, que diz que todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que ter apartamento de cobertura, se você não é rico é porque você ou não é crente, ou não pediu, ou está em pecado. Eu vou mostrar os erros dessa teologia. Depois, que usa a Bíblia.
Depois a outra é teologia da mordomia, que é o que a gente crê. Tudo que nós temos vem de Deus, ele dá diferentes porções aos seus filhos, todos podem desfrutar do que Deus nos deu, mas é para a glória dele, tudo é dele, e temos que nos aprimorar na administração daquilo que é dele, que está nas nossas mãos. Sim, somos só mordomos. Depois eu escrevo sobre 14 personagens da Bíblia que dão dicas de administração financeira. Na Bíblia tem aproximadamente 500 versículos sobre oração, 500 sobre fé. Tem 2.350 versículos na Bíblia sobre dinheiro. Então, é um assunto importante. Das 38 parábolas de Jesus, 16 são sobre administração financeira. E eu coloquei as 16 para você aqui. Outra coisa, eu coloquei 15 hábitos bíblicos para alcançar a prosperidade. Bíblicos. A Bíblia diz, faça isso. A Bíblia diz, para de ser vagabundo, olha a formiga que trabalha. Dicas de administração, várias dicas. Para mim, Provérbios é o melhor livro de administração que tem. Esse livro aqui é Trabalhe a Mente com uma visão nova da Bíblia. Vou repetir, não existe no Brasil um livro tão completo sobre dinheiro e a Bíblia como este livro aqui. Esse livro vai te ajudar até a perceber que você está dando dinheiro para picareta e não para Deus. Muito bem. Eu vou falar agora desse outro aqui. Rafa, um anjo morou lá em casa. Nós temos 3 filhos, 2 meninas nas pontas, um menino no meio. O Rafa nasceu com síndrome de Down. Eu conheci o Rafa. Faz 8 anos o Rafa foi morar no céu. Um dia eu conto a história para você. 3 meses depois que ele foi embora, eu escrevi um livro sobre ele. Ele era o cara. Ele partiu com 31 anos e 7 meses. Rafa não sabia ler e escrever, mas ele sabia inglês, espanhol e português. Ele memorizava tudo. Ele tinha mais do que 4.000 CDs de músicas evangélicas que ele gostava. Ele sabia de qualquer CD, a música de qualquer faixa, de qualquer lugar do CD, de memória. Ele cantava o dia inteiro, ele era alegre, ele era feliz, ele viajava comigo para todo lugar do mundo. Ele era meu companheiro de viagem, então me faz muita falta. Palinho, ele me chamava Palinho, né? O Rafa tinha um estilo de viver que era dele. Ele tinha umas frases de efeito. Por exemplo, uma vez convidaram o Rafa para jantar e perguntaram: Rafa, vamos jantar com a gente? Vamos. O que você gosta de comer? Ele disse: muito. Pronto, tá resolvido. Outro dia ele chegou em casa com uma camisa feia. Eu falei: Rafa, que camisa feia, meu filho? Ele levantava o dedo para falar comigo e dizia: Palinho, você não gosta? Eu falei: não, mas eu gosto. Aí eu escrevi um livro. Por que você está se intrometendo no jeito da outra pessoa? Ela tá feliz, deixa ela. Aí outro dia eu passei na porta do banheiro, estava aberto, ele sentadão lá no vaso. Eu falei: que ajuda, meu filho? Palinho, cada um cuida do seu traseiro. Aí eu escrevi uma história: para de se intrometer na vida dos outros, você não foi convidado. Outro dia a gente estava aqui na Arena da Baixada assistindo o Atletiquinho do Paraná contra o Internacional. Naquela época o Atletiquinho não podia cair, não podia perder, senão ia para a 2ª divisão. Parece que agora foi, né? Agora todos os times do Paraná são bons, porque são da letra B, né? Então, e aí a gente tava lá, 2-0 pro Internacional no primeiro tempo, todo mundo nervoso, xingando. Tinha um cara do meu lado que acendia um cigarro atrás do outro, um cigarro atrás do outro, um cigarro atrás do outro. E o Rafa falava: Palinho, o cara tá fumando. Rafa, fica quieto, problema dele. Eu com medo do cara ficar nervoso e bater em mim. E ele toda hora: Palinho, o cara tá fumando. Falei: Rafa, cala a boca, pelo amor de Deus, cala a boca. Rafa, Palinho, o cara tá fumando. Falei: Rafa, se ele bater em mim, eu vou bater em você. Daí a pouco: Palinho, o cara tá fumando. Falei: Rafa, não tem sanduíche no intervalo. Você não vai comer nada. Ele ficou quieto. O cara me acende outro cigarro em seguida. Eu fiz que não vi, mas do canto do olho eu tava olhando o Rafa. Ele ficava olhando pra mim assim, ó. Viu que eu não fiz nada? Ele deitou na minha perna, empurrou a perna do cara e disse assim: ô, uma causa impotência sexual. Meu, já fechei o olho pra rir, pra sentir aquele soco na minha cabeça. Eu já vi minha cabeça rolando 3 torcedores pra lá, sabia que eu ia apanhar. Aí eu escutei o cara dar risada. Aí minha fé voltou. E eu falei: ô tio, desculpa aí, o menino é crente, tá preocupado com a sua saúde. Não, ele tem toda a razão e tal. Na televisão, antigamente, não sei se ainda fala, né? Tinha propaganda de cigarro, o Ministério da Saúde informa. E tinha esse, não sei, ele gravou esse, né? Então esse era o Rafa. Eu escrevi esse livro sobre ele. Quem lê esse livro diz assim 3 coisas pra mim. Nassif, eu começo a dar risada que eu não paro. Mas depois eu começo a chorar, que eu também não consigo parar. E quando eu fecho o livro, eu tenho um olhar diferente para minha família.
eu passo a perceber que eu beijo pouco, abraço pouco, elogio pouco, fico pouco perto deles. A minha família ganhou outra importância, outra dimensão que esse livro faz. E isso também é cura de alma. Então esse livro hoje está em português, inglês, espanhol, francês, italiano, está sendo traduzido para o alemão e está na mão de uma chinesa para fazer a tradução para o chinês. Esse livro, com a bênção de Deus, da 2027, 2028, vai virar um filme para os cinemas nacionais. Tem uma produtora de filmes aqui no Brasil chamada Sentimental. Eles estão estudando a possibilidade de transformar em filme. Está na mão de um ator brasileiro, os direitos eu dei para ele, chama-se Felipe Simas. Tá? Fez agora há pouco Chitãozinho Chororó na televisão, e agora está gravando uma nova novela, e ele está batendo na porta de Globoplay, Netflix, de outra, para ver se a gente faz um filme sobre a síndrome de Down e a nossa fé em Jesus. Felipe Simas é muito crente. Ou um seriado para a televisão brasileira, ou ambas as coisas. Então, porque esse livro está viajando. Esses livros estão aqui. Aí, eu escrevi esse outro, Sorrir Outra Vez, que é um livro sobre o luto. Mas não aquele livro chato, o luto, e nem como superar o luto. Você vai viver com o luto para sempre. Você só supera o luto no reencontro. Esse livro vai ensinar para você que você pode doer, que não é errado doer, e pode doer do jeito seu. Esse livro vai ensinar você que apesar da dor, você vai ter que viver. Você não vai querer morrer, não pode, porque tem outras pessoas que te amam e não pode ficar sem você. Você vai descobrir que o que você faz com a sua emoção é responsabilidade tua. Não pode, porque ferido, sentir o direito de ferir os outros. Não. Você tem que se transformar numa pessoa melhor. Então esse livro vai incentivar você a tirar forças de onde você não tinha, dar um novo sentido de vida para você, um plano B de existência. E esse livro tem ajudado milhares de pessoas, centenas e centenas de pessoas me mandam e-mail, entram no meu Instagram para falar como eles são gratos. Esse livro tem ajudado. Sorrir Outra Vez. Chama Sorrir Outra Vez porque a gente pensa que nunca mais vai conseguir rir, mas vai. Sim. E rir não significa que eu não amo mais a pessoa que partiu, significa que eu a homenageio, porque se a pessoa que partiu estivesse nos vendo, ela não quereria a nossa tristeza, ela preferiria a nossa alegria. Então a gente voltar a sorrir faz bem pra gente e faz bem para quem está perto da gente. Esses são alguns dos livros, tem alguns outros títulos, não deu para trazer, e tem mais alguns na gráfica para sair aí mais tarde, lá pro final desse semestre. Tem 2 livros mais para sair por aí. Que bênção, que bênção. Realmente, eu tive a oportunidade de ler o do Rafa, é sensacional, e indico para todos aí que é uma experiência emocional bem impactante. Tá bom. Você sabe que quando eu voltei uma vez aqui para Curitiba, todo mundo falou, Atletiquinho tá mal, né? Precisa contratar. Eu falei, avisa lá o tio Petralha, que ele não precisa contratar ninguém, ele precisa contratar eu. E quando eu vivia aqui, eu ficava atrás do campo orando que nem um desesperado para a bola não entrar tudo inflável. Então, acho que ele precisa orar. E tem uma coisa no brincadeira, mas é fato isso, histórico. Quando o Atlético não tinha um estádio ainda, tinha um buraco, né, que era o Caldeirão do Inferno, qualquer coisa assim, Caldeirão do Diabo, eu não lembro mais como chamava. E aí começou o projeto de construir a arena. No lançamento, a imprensa foi dentro da primeira Igreja Batista de Curitiba, numa sala lá. Naquela ocasião, um dos diretores do Atlético também era da igreja e organizou esse encontro ali, e veio a imprensa, esse pessoal todo. Eu estava passando pelo corredor, esse diretor me viu e me chamou. Falei, vem cá, vou apresentar o Petralha para você. Eu não lembro mais quem ele é, nem do rosto dele. E tinha lá umas 80 pessoas, jornalistas e tal. E ele interrompeu, falou, esse aqui é atleticano e tal, não sei o quê, um dos pastores da igreja. Pura farra, né? E aí eu cheguei pro Petralha e falei bem sério para ele assim. Era tudo mentira. Depois eu falei para ele que era mentira também. Mas eu falei para ele, doutor Petralha, o senhor sabe que de todos os torcedores de futebol dessa cidade, seguramente 70% torce pro Atlético, 30% quem sabe para outros aí. Brinquei assim com ele, nem sabia de número nem hora, tudo farra. Aí eu disse para ele assim, agora de todos os torcedores do Atlético Paranaense, seguramente 65% dos torcedores são evangélicos.
Também era tudo mentira, não sabia nenhum número. Então parece o Lula tirando estatística. Mas só que eu falei pra ele que era mentira, né? Acho que Lula ouviu e aprendeu. Então aí eu disse pra ele assim, e desses 65% são evangélicos. Agora eu falei pra ele assim, doutor Petracci, o senhor sabe qual é o meu trabalho? Meu trabalho é tirar pessoas do inferno para que elas possam ir ao céu. Agora, o senhor acha que eu vou lá no caldeirão do diabo? Se o senhor não mudar o nome desse negócio aí, eu vou fazer uma campanha entre os evangélicos, nunca mais nenhum evangélico pisa naquele lugar. Ele olhou para mim, a imprensa olhando para mim. Aí eu falei, doutor, é brincadeira, eu sei lá os números, é tudo farra, privilégio conhecer o senhor, mas quebra o galho, muda o nome desse negócio. Naquela semana, o assessor de imprensa do Atlético Paranaense foi na igreja me procurar. Ele entrou na minha sala e disse assim, eu vim aqui trazer um recado do Dr. Petralha. Ele mandou dizer para você que o nome vai ser Arena da Baixada. Uau! Então eu tenho um dedo na história desse lugar. Arena da Baixada. Que bom, né? Porque caldeirão do inferno... Então, guardadas as brincadeiras, eu fiz um apelo veemente para ele. Eu moro bem próximo da Arena da Baixada. Eu agradeço, né? Porque eu não gostaria de morar próximo do caldeirão do inferno. Mas é pura farra. Eu acredito que o nome já existia, mas ele fez questão de mandar o assessor de imprensa dele para mexer comigo, brincar. Eu falei, manda um abração para ele e tal. Mas nunca mais o vi e nem posso reconhecê-lo hoje, se eu ver. Então, mas de qualquer maneira, eu tenho uma participação na história do clube. O prognóstico é que sobe Atlético e Coxa, né, de volta. Então, seremos felizes na Série A em 2026. Ser um homem de fé. Eu sou. Pastor, quero lhe agradecer pela oportunidade, pelo tempo, pelas histórias. Estou orando aí para o seu regresso aqui para Curitiba, né? Mas isso está na mão de Deus, a gente sabe como que as coisas acontecem, né? A gente tem as nossas vontades, mas Deus tem as vontades dele, e as vontades dele prevalecem aí na nossa vida. Mas que bacana, tá? Lhe agradeço. Obrigado. Deus abençoe muito. Obrigado. Uma honra estar aqui. Dizer a você que está aí nos assistindo, se precisar de mim pessoalmente ou na sua corporação, por favor, me convide. Depois você pode pegar aqui todos os meus contatos. Será uma honra. E eu queria dar uma palavrinha de ânimo. Posso? Claro. Bem rapidinho? Por favor. Bem rapidinho. Existe um homem muito importante no passado, no mundo semítico, oriental, e ele foi uma pessoa muito injustiçada pela sua família, pelos seus irmãos, que lhe causaram grandes dores. Essas dores o levaram a se tornar um escravo. Posteriormente foi injustamente preso, mas depois ele sai de uma maneira inimaginável dessa prisão e se torna um dos maiores homens de finanças da história daquele tempo e se tornou uma das mais importantes e veementes personagens da história mundial. Ele tinha 3 palavras na vida dele que o moviam como ser humano. Eu queria deixar essas 3 palavras para você. A primeira delas é sonho. Ele tinha um sonho. Um dos mais importantes sermões pregados na história recente da humanidade foi por Martin Luther King. I have a dream. Eu tenho um sonho. Você tem um sonho. O que é um sonho? Um lugar onde chegar. Você já premeditou para onde você quer ir? Em quem, no que você quer se transformar? Porque se você não tiver um sonho, qualquer caminho serve. E você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa ter um sonho. Eu tinha um sonho, mas eu vou mudar. Pode. Importante que você sempre tenha um sonho. Segunda palavra, excelência. Esse menino era excelente na sua casa. Foi excelente escravo. Fez o dono dele enriquecer. Depois ele foi excelente na cadeia. Ele lavava a cadeia e cuidava dos presos. Tudo o que ele fazia, e tinha todo o direito de chorar e se encostar num canto porque a vida lhe for injusta, mas tudo o que ele fazia, ele dava o melhor dele. Se você tem uma vassoura de piaçava com pouco fiapo
e tem que varrer um chão de terra, faz esse chão brilhar, faz tudo com excelência, porque só os excelentes em qualquer área da vida serão pela vida catapultados para andares de cima. E a última palavra que movia o coração desse moço foi perdão. Ele conseguiu perdoar a sua família. Antes de perdoar, ele se tornou grande, se tornou rico, se tornou famoso e se tornou poderoso, mas era infeliz. Quando ele trocou o desejo de vingança por perdão, o perdão fez com que ele olhasse a sua família diferente. Quando a família o encontra, sabia, ele vai agora nos colocar na cadeia e seremos decapitados. Mas ele os abraça e diz assim: não, vocês não entenderam? Não foram vocês que me venderam como escravos. Foi Deus quem me trouxe na frente para hoje ser o vosso Salvador. Porque o perdão faz a gente enxergar, desde o ponto de vista de Deus, as injustiças que nos aconteceram. Quer ser um vencedor na tua vida? Tem um sonho. Faz tudo da melhor maneira possível. Valorize a sua família. Perdoa, porque aí você encontra sua real felicidade. Deus te abençoe.